Oiê, E aí, Vi, tudo bom? tudo e você? Tudo bem? Tô no improviso aqui, né? Mas vamos lá. Primeiramente, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente hoje. Eu sei que, né, já eu não sei quantas lives suas, a segunda do dia, que eu tô sabendo. E parabenizar pelo seu trabalho aí também, junto com a gente, né, ao longo dos dias, de ter feito várias lives a respeito, né, da atuação do zootecnista dentro do mercado pet. Então, eu fico muito feliz de ter você aqui hoje com a gente. Eu estou numa mega responsabilidade, né, representando o LEA, que é o Laboratório de Estudos em Agronegócio, coordenado pela professora Camila Raineri. E hoje está aqui com você, né? A gente já trabalhou junto, eu te conheço, eu tenho uma tremenda admiração por você, né? Igual. E eu acho que foi uma das pessoas mais que me tocou quando o pessoal falou, não, pô, vamos falar de atuação do zootecnista no mercado pet. Né? Então acho que você é uma pessoa super mega capacitada por toda a sua vivência, né, dentro dessa cadeia e da sua atuação. Então, primeiramente, obrigado aí, tá, pela sua participação. Eu que agradeço. Nossa, a minha admiração por você, sem melação, né, gente? Para quem está assistindo, é muito verdadeiro. A gente sempre se deu muito bem, trabalhou, como a Janine falou, trabalhou junto horas e madrugadas, né, no canil da universidade, né, estudando e a gente fazia sempre com muito prazer. Acho que esse é o segredo mesmo. E estamos aí. O que eu puder Exatamente. contribuir, estou à disposição. Bom, então a Vivian, né, como todo mundo viu, ela é zootecnista, ela é as proprietárias da Integra Pet. E então hoje a gente vai falar da nossa atuação como zootecnista dentro aí, principalmente do mercado pet food. Eu não sei, acho que eu vou te chamar de Vi, né? Você sabe que eu não tenho muito essa história de, Fica à né? vontade. Então, Vi, eu queria que você falasse um pouco, porque eu sei que, né, nossa profissão ela enfrenta vários desafios, principalmente em relação a reconhecimento, né? E Sim. principalmente em algumas restrições que a gente sabe que elas são descabidas, né? Eu queria que você falasse do seu começo da sua atuação como zootecnista nesse mercado pet. Bom, boa noite a todos. Parabéns para os zootecnistas que estão aí nos acompanhando. E, e realmente, desde o começo, desde a graduação, eu já fui direcionando para essa área PET. Isso eu me formei em dezembro de 2006, né? Faz alguns aninhos. Se alguém fizer conta, ele já. Então, desde aquela época já era tudo muito no início, não era nem a BIMPET ainda, era um FALPET, né? Tava tudo Exato, começando, era o manual, era uma novidade. A Flávia, o Aulus e acho que tinha mais uma universidade só que trabalhava com PET também. exatamente. E pra gente era tudo muito empolgante, né? Era o começo de tudo. A gente fazia no Canil muito trabalho já para as universidades, para E, as empresas, na verdade, né? Por causa do manual que todo mundo achava que ia se consolidar como um selo, como é a AFCO nos Estados Unidos. Por sim, fim, não foi criado, né? Porque as empresas achavam que era inviável, que o selo era muito caro mas a gente fazia os testes para todas as empresas. Então, aquilo para a gente na época, porque a parte prática nos faltava muito, porque as empresas de uhum, revisão são todas fechadas, né? Então, como exato, fazer estágio? Então, o grande estágio para a gente era dentro do canil mesmo, os testes que a gente fazia já ali com os animais, de digestibilidade, palatabilidade, e ia para o laboratório fazer todas as análises. Então, a gente já sabia o perfil das rações, as principais do mercado, que faziam teste com a exato. gente, de ingredientes também, né? Então, isso foi uma experiência já muito legal. E aí, a gente tem que tomar cuidado para não cair naquela continuidade da inércia, né? Assim, eu então faço a graduação, depois vem o mestrado, depois o doutorado, e aí você vira Sim, muito acadêmico. E eu queria ir para a empresa, eu queria um meio corporativo, sempre quis, né?
E aí, quando chegou na parte, terminei o mestrado, e aí a Flávia começou comigo, vamos fazer o doutorado e tal. E eu falei, não, eu vou embora porque eu quero trabalhar em empresa, né? Só que ao mesmo tempo eu era crua, né? Por mais que eu tivesse já me Uhum. direcionando, mas eu tinha a parte acadêmica, eu não tinha a parte prática de formulação e tudo mais. Então, quando eu saí, e todo mundo só conhecia veterinário para a área pet, né? Então, Exato. nossa, vamos contratar veterinário. Então, eu falava assim, como que eu vou entrar no mercado de trabalho, assim, né? E aí a própria Flávia me indicou na época para uma empresa aqui em São Paulo mesmo, que abriu de Sim. alimentação natural naquela época, que assim, se Uhum. hoje é novidade, imagina em 2007, né? Exato. Há 13 anos atrás. Que Né? foi a empresa que começou e que, inclusive, foi a que acabou fornecendo os alimentos para você fazer sua tese Exato, da, exato. da- do, do E só doutorado. fazendo adendo, né, Vi? Naquela época, muitas universidades nem queriam pegar o Não, projeto de alimentação natural, que isso? E né? ainda tinha o cru também, né? Então tinha já o alimento cru naquela época. Então não Exato, falava da exato. salmonela e era aquela É, briga e tal. Então era totalmente desafiador. exatamente. E aí eu estava dentro de uma empresa que trabalhava com isso, que eu só tinha feito teste com ração, então já foi mais desafiador ainda. E aí começou, não tinha nem a instrução normativa 30, porque a IN 30 saiu em 2019, em 2009. E a gente Uhum, eu tinha começado nessa empresa em 2007. Então, sim, era tudo uma quebra de paradigmas total. E é muito legal quando exatamente. você se coloca além do profissional, porque com a teoria, a gente na faculdade aprende tudo redondo. Mas Sim, quando você entra na prática, não é bem aquilo, né? né? Então, Exatamente. a gente bem sabe já quando começa o mestrado, doutorado, vai fazer um experimento e tudo que mais tem é imprevisto, né? Exato. Então, Como diz, a teoria e a prática, elas têm uma distância muito grande. Os imprevistos estão todos pelo caminho. exato. Então, assim, os profissionais, eles têm que se deixar assim, deixar fluir. Você tem que usar a sua parte prática, a sua parte teórica, lógico, como uma boa base. Sim, Porém, quando acontecer, você tem que ter flexibilidade de aceitar os imprevistos e ter jogo de cintura para contornar. E aí exato. começaram esses primeiros desafios assim. Primeiro que eu era zootecnista, as pessoas não sabiam que zootecnista podia atuar nessa área. Né? Depois, era um alimento novo, totalmente novo já naquela época, muitos anos atrás. E a falta de segurança, muitas vezes, que você tem no início da carreira, né? Que Uhum. você não tem aquela prática, que você é responsável técnico. Isso. E Você aí está essa assinando o palavra portal, né? apavora, né? E aí Exato. acho que a gente se torna tão responsável, quer fazer tudo certo, quer se dedicar tanto, que a gente se torna muitas vezes um pouco inflexível, muito rígido. E as empresas precisam que nós Sim. sejamos o meio termo, Uhum. responsável, mas que faça a coisa rodar, que faça a coisa acontecer. Então, Sim. é importante também falar para as pessoas que você termina a graduação, mas você não para de estudar nunca, né? Exatamente. Então, assim, mesmo Exatamente. que você tenha atividade numa empresa, não quer dizer que você vai parar de estudar, de ler artigo científico. Exato. E quando Né? você falar assim, não, cheguei no doutorado, não tenho mais para onde ir e tudo mais. Mas não, você sempre vai ter coisa, porque é dinâmico. Tá surgindo Exato. alimentos alternativos todos os Isso. dias, processamentos diferentes todos os dias. E quando você para de estudar a parte só da sua área técnica direcionada, você tem também, que nem agora, o digital que a gente tem que aprender é lidar com pessoas que não te ensina na É. faculdade, né? Então, assim, você Né? a, a, a gestão das suas emoções, né? Porque quando Exatamente. você vai para uma empresa, vamos supor, e eu tive cargo de gerência e tudo, você tem que aprender a lidar com pessoas o tempo todo, com tomar decisões o tempo todo, tomar decisões rápidas e difíceis. Sim, Às vezes exatamente. você tem que demitir uma pessoa que não é E a nunca pressão tá ali. e pressão o tempo todo. Tipo assim, e Pressão o você tem que tempo todo. resolver agora. E assim, e quando você está numa empresa grande, por exemplo, uma decisão é muito dinheiro. Então, uma decisão que você tem que Sim. tomar ali instantânea, às vezes vale vida, às vezes vale um resultado de um erro no campo, né? Que
por exemplo, a empresa que eu Uhum. trabalhei vendia mais de 18 mil toneladas mês. 18 mil. 18 mil É, toneladas é muito alimento, sabe? é Então, tipo, muita coisa, quantos animais exatamente. você está Na sua prejudicando se mão, você entre joga aspas. É, um lote errado? Então, tudo isso é muito desafiador e a gente se coloca à frente de situações de fiscalização, né? Muitas coisas assim exatamente. que. E aí, agora eu atendo tanto fábrica de ração quanto empresas de alimentação natural. E a gente vê também, atendo a parte dos tutores com as Uhum. dietas coadjuvantes. E essa parte também tem sido desafiadora no sentido de muita gente ainda não sabe que nós, ou ainda bloqueia, né? Que só veterinário pode Sim, dar exato. nutrição de animais que precisam, estão numa condição específica e tudo mais, e isso não é verdade, né? Então, nós estamos aí em várias frentes colocando a nossa posição de que é totalmente possível, é totalmente viável e é da nossa área, sim, né? Usar as Exatamente. dietas, estratégias nutricionais para atender esses animais e conseguir corrigir esses distúrbios metabólicos de uma forma que a gente use o alimento coadjuvante ao tratamento, não deixando de usar a medicação e deixando claro Exato. que esses alimentos não são medicamentosos, né? São só Exatamente. nos nutrientes muito ajustados para que a gente possa fazer isso. Então, a gente não substitui a função do veterinário, o veterinário continua fazendo o diagnóstico, tudo, e quando vem para nós com um diagnóstico fechado, nós formulamos uma dieta para conseguir complementar. Então, esse ainda é um dos grandes desafios, esclarecer qual é o nosso papel como nutricionista que somos, para conseguir nos colocar nesse mercado, nessa fatia de mercado que também é uma área de atuação muito importante nossa. Exatamente. É o que, né? Eu assisti a sua live, né? A respeito da atuação do zootecnista, né? Diante de animais que apresentam algum problema metabólico, fisiológico associado, né? É o que eu coloquei, né? No comentário lá, né? Que eu assisti, tive que assistir depois, né? Mas eu falo assim, né? Eu trabalho com cães e gatos, né? Ao mesmo tempo, né? Igual hoje eu já fiz o vídeo já a respeito da zootecnia, sabe que eu tô na produção também, tô envolvida em todos os meios aí. E isso me faz refletir bastante na área de produção, né, digamos assim, animal, o que os termos fazem, né? Tipo, grandes. Você não pode formular uma dieta que cause um distúrbio metabólico no animal, certo? Uhum, Se você não pode formular uma dieta que cause um distúrbio metabólico no animal, mesmo que esse animal vá ao abate, que hoje nós trabalhamos o bem-estar e consideramos o animal um ser vivo, né? Dentro de toda a cadeia produtiva, né? Então, nós temos que saber de todos esses transtornos. Como que eu vou exatamente. inserir algo na dieta? Como eu vou trabalhar níveis que eu sei que são seguros ou não? Então, nós somos capacitados para isso. Né? Eu acho que quando leva isso, como eu disse, para o termo pequenos, parece que isso já vem associado, pequenos, clínica, somente ao médico veterinário. Né? Mas nós estamos falando de nutrição. E aí? Exatamente. Né? Eu também, como professora, como docente, quantas nutrições nós temos na nossa carga horária dentro da graduação, Exatamente. né? As universidades hoje ampliaram as suas disciplinas em relação a cães e gatos, a nutrição de cães e gatos, a oferecer essa disciplina, a contratar profissionais para ministrarem essas disciplinas, né? Eu faço esse papel dentro da Universidade Federal de Uberlândia e é muito bacana ver a cada dia o interesse cresce mais, né? Dos Exatamente. meninos da graduação. Nossa, que bacana! Nossa, mas como você começou? A gente sente até hoje esse, né? Esse certo desconforto de falar que um zootecnista trabalha com nutrição de pet, É. né? Então na sua época era pior. Vixe, é bem na minha época, né? Que eu já sou antiga. Era muito pior, mas é o que eu falo, a gente tem que mostrar resultado, e a gente tem que mostrar que a gente pode atuar. Sim, e Né? aí É um dever nosso.
a gente muda um pouquinho os nossos objetivos também, né? Porque quando você está mexendo com animal de produção, você pensa no desempenho, no que você vai transformar Exato. em ovo, em leite, em carne. E aí, quando nós mudamos para os pets, nós queremos o contrário, nós queremos qualidade de vida, bem-estar, longevidade, nós queremos que esses animais fiquem o maior tempo possível com Exatamente. saúde ao nosso lado, né? E se são tratados hoje como membros da família, né? E são tão importantes quanto, então, por isso eu acredito muito que por isso que está tão grande essa tendência do natural e do saudável e tudo mais, porque se eu quero melhor para o meu filho, eu quero que ele viva muito. Então, há essa grande preocupação que veio para a nutrição também, né? E vendo Exatamente. É porque os novos conceitos de nutrigenômica, nutrigenética entrando também, né? O quanto a importância da expressão, o alimento atua na expressão gênica e tudo mais. isso, Então, o quanto exato. está tudo interligado e a função essencial dos nutrientes, da escolha dos ingredientes da melhor maneira para realmente direcionar isso e ter um Ex- excelente desempenho. Exatamente, né? Porque nós pensamos em, como se diz, né? As pessoas querem cada vez mais o seu animal com elas, né? Eu falo em idade, mas nós também temos que trabalhar essa idade aliada ao quê? A qualidade de vida, né? E a qualidade de vida está totalmente relacionada à nutrição. Não tem como nós dissociarmos esses fatores, né? O que você chamou aí da nutrigenômica, né? As questões da epigenética, como esse ambiente influencia na expressão gênica, né? Dos animais, principalmente no metabolismo e aproveitamento de nutrientes por esses animais. Então, nós temos que estar, digamos, né, focados em todos esses aspectos. Para quê? Para cada dia melhorar isso mais e mais, né? Bom, Vivi, agora aproveitando um pouquinho da sua experiência, um pouquinho da sua vasta experiência, né, como Oh, formuladora, é, não, eu admiro esse conhecimento, né, prático demais, porque como você disse, é o que faz a diferença, né? O conhecimento da matéria-prima, dos ingredientes, como você diz, a cada dia nada é estável. A gente tem um ingrediente novo entrando na formulação, a gente tem, né, um aditivo, enfim, que vai ter uma função ali específica e a gente precisa conhecer isso muito bem. Então, eu queria que você falasse as questões de atuação como formuladora, né? Desde lá da fabricação do alimento, do impacto disso nos animais que estão nos lares brasileiros, né? E eu queria já fazer um gancho, por quê? Porque muito aluno pergunta. A cada dia surge uma marca nova no mercado, né? Em uhum, relação a rações. É impressionante, né? Teve um uhum. dia que um aluno me mandou uma que eu falei, que interessante, muito criativo o nome da ração, enfim, né? E aí, para atender, lógico, a todas as estratificações que nós temos, né? Nós temos desde alimentos mais baratos a alimentos mais caros, né? Isso. Isso é fato. Nós precisamos atender a todas essas estratificações. E aí ele sempre fala, professora, né? Eu tenho um alimento super prêmio de uma marca, mas eu tenho um alimento super prêmio de outra marca, mas o impacto é diferente. Por quê? Né? Se os dois Aham, são claro. super prêmio. Se os dois, teoricamente, estão na mesma categoria, classificados da mesma forma. Isso. Bom, você fez uma pergunta que tem mais várias coisas aí no meio, né? Primeiro, Sim. a seleção de ingredientes, o processamento e chegar no animal. Aí, então, eu vou dividir um pouquinho. Então, primeiro que tem agora, a gente fala de dois tipos de alimentos, né? Uma ração seca extrusada e tem a dieta Uhum. caseira. Então, quando a Isso. gente vai, como formuladora, e eu trabalho para os dois, quando eu trabalho com ração, eu tenho realmente todos os nichos, né? Quando eu trabalho com dieta Uhum. caseira, eu já tenho um orçamento ali, uma para formular um pouco mais confortável, porque ali Uhum. eu já estou teoricamente colocando o alimento numa categoria super premium, né? Já é um Sim. público que é direcionado para o valor agregado, já entende que ele está fazendo o alimento como um investimento.
Então, ele não sim. está necessariamente buscando preço, ele está buscando qualidade de vida, aquilo tudo que a gente estava falando aqui. Uhum. Agora, quando eu estou ali nas rações, né? Então, quais são as categorias de rações que nós temos hoje no mercado? Econômica, standard, depois vem a Uhum. prêmio, a high prêmio e prêmio especial ali, que foi Isso, mais criada uma aí. depois, né, intermediária ali, antes de chegar ainda na super prêmio, né? Porque Exato. existia a prêmio e depois pulava para super prêmio. Aí o pessoal Isso. criou essa prêmio plus, Mais high esse. prêmio, Aham. prêmio especial, enfim. Isso tudo porque não é legislação do Ministério da Agricultura. Isso, gente, não existe, na verdade. Isso é uma classificação que foi determinada Exato. pelo próprio mercado. Eu falo que essa determinação, essa classificação é mercadológica, né? Então, Exatamente. isso é Exatamente. mero marketing. Não existe definição. Esse nível é para econômico, esse nível é para standard, enfim. E por que que não foi definido? Tentou-se, em alguma época, inclusive, fazer essa Uhum. determinação. Na época que eu estava até fazendo mestrado, e Sim. até um trabalho que eu fiz na minha dissertação de mestrado, eu apresentei lá na BIMPET, que na época era um FAUPET ainda, Uhum. e mostrava que pelos testes que a gente fazia lá no Canil, não, elas não se enquadravam. Então tinha isso que você falou. Tinha super prêmio e super prêmio com níveis diferentes, com Sim. digestibilidades diferentes, com ingredientes diferentes, então não era possível se colocar numa faixa. Então eles, não que Exato. eu fui a pessoa que falou, olha, não dá certo colocar, mas como Uhum. eu tinha feito para um trabalho da dissertação que tinha usado muitos alimentos, a gente tinha analisado muitos Sim. alimentos, então deu um parâmetro e a Flávia mesma falou: você vai apresentar isso daqui lá na Unfal para mostrar para eles que essa categorização que eles estão fazendo, não, na prática, não vai ser realizada. Sim. Eles não vão Sim. conseguir que isso funcione. E aí a gente tinha na época a IN9, se não me engano, e que depois foi retirada do Ministério da Agricultura. Porque Uhum. na IN9, se alguém for buscar na internet alguma coisa assim, tinha uma pré-definição e do que seria, mais ou menos, em níveis. Mas depois Uhum. isso caiu, foi Sim. revogado e não entrou Exato. nada mais. Na IN30 já não entrou nada mais disso e não saiu Uhum. mais. Por quê? Porque eu posso ter super prêmio com menos proteína, mas uma maior digestibilidade dessa proteína. Uhum. E eu posso ter uma super prêmio com um nível maior, mas com uma digestibilidade da proteína menor, com ingredientes Menor. que não levem. Exatamente. Então, essa categorização, vamos supor, tem marcas que se colocam como muito caras, né, por questão de marketing, eu não vou falar de marcas aqui para não ser deselegante, mas que quando a gente vê os resultados no animal, em questão de volume de fezes, por exemplo, que é um dos Sim. nossos melhores indicadores, né, de score Exatamente. fecal, tanto de formação, consistência e também de volume, que é o que é o volume das fezes. Quanto mais fezes, Uhum. menos o animal aproveitou aquele alimento. Então, menor Exatamente. absorção de nutrientes ele teve daquele alimento. Então, quanto mais ele comeu e mais ele Mas, defecou, pior é aquele alimento, né? exato. Se o volume de Exato. fezes for muito grande, é porque aquele alimento não está sendo bem digerido, não está sendo bem Exato. aproveitado pelo organismo animal e você está jogando dinheiro fora, né? A não Exato, né? ser que aquele animal esteja com algum problema de Sim. absorção e tal, Que mas aí são seria um caso. casos mais Isso. difíceis, né? Exato. Mais raros, mais incomuns, vamos dizer assim. Mas, no Exato. geral, o primeiro grande parâmetro que você vai ver se um alimento é tudo aquilo que ele fala é realmente não só o quanto ele come, que Sim. a gente da área técnica recebia muito da área comercial. Nossa, mas ele está comendo demais, ou ele não está comendo Aham. com aquela boca cheia, com aquela vontade. Essa é a grande preocupação do tutor, né? Se ele gosta e tudo mais. Mas não, o tutor tem que ver o todo. Se ele Uhum. gosta e se aquele alimento realmente é bom. Ou seja, se as Exato. fezes dele estão boas. Se as fezes têm que ser bem formadas, não é aquelas fezes que você recolhe sem estar colando no chão, sem Exatamente. ser
grudenta ou sem O ter odor o também, odor, muitas vezes. ou então ser mais líquida, se ela começar a ser muito Isso, líquida, aquele aspecto também que dá mais formato de diarreia não é legal, você tem que ficar de olho, né, se o animal está saudável ou não. Então as fezes são o nosso grande indicador. Depois também a questão de pelagem, disposição do exato. animal, né, se ele tá, nossa, ele tá super ativo, disposto e tudo mais. Então tem todas essas questões além de você olhar. Então, quando eu indico o pessoal para escolher, é super prêmio e tal, não olha tanto por isso. Uhum, Sim, é lógico que nós temos marcas que são confiáveis, porque tem uma história no mercado, porque já tem um padrão de BPF, que isso é super importante que as empresas sejam registradas, sim. né? Por quê? Porque Uhum, sabendo que a empresa é registrada, você sabe que tem um controle. Mas a fábrica de ração coloca bico, pé, coloca o que quiser. Gente, isso daí é coisa de quem nunca teve em fábrica de ração e uhum, das marcas maiores de empresa grande, porque sem brincadeira. Tem fiscalização, não é assim todo mundo faz o que quer. Então, tem profissionais que respondem por exato, isso. Todas, além exatamente. da fábrica que produz o alimento, cada um desses ingredientes também tem que ser registrados. Então, os fornecedores também são fiscalizados, né, das matérias-primas. Então, tanto de dieta caseira, que tem as carnes, né, que são fiscalizadas, como as Sim, rações, que também todos os subprodutos que são utilizados lá são fiscalizados também. exatamente. Então, vai lá no rótulo, aí viu, você escolheu a categoria. Vou ficar entre essas marcas aqui que eu acho que são mais confiáveis. Ok, aí você vai lá, viu o nível da proteína. Não fica só nisso, nível de proteína, de extrato etéreo e tal. Composição. Isso, quanto maior a fibra, se for um alimento normal, se não for um alimento light, né? Porque quanto Uhum, for um alimento light, eu é quero outra mais história. fibra, É, lógico. Mas se for um alimento normal, um animal saudável, quanto mais fibra, quanto mais matéria mineral eu tiver, menor a digestibilidade de proteína e estratério. Então, exatamente. eu vou olhar não só para os níveis, mas eu vou olhar também para a composição dos ingredientes. Então, tá, eu olhei lá. Tem, por exemplo, tem gente que agora tá tudo preconceito. Pode usar milho para nada, não pode usar soja Uhum, para nada, sim, enfim, leiam e sejam críticos realmente, saibam o que vocês estão falando, em vez de só repetir o que os outros estão os falando. outros falam. Criem a sua própria opinião a partir Exato. de artigos científicos, de boas leituras, de livros realmente com referência, de pessoas que conhecem, que são da área, que realmente têm ali uma formação bacana, que têm experiência prática, para que vocês consigam formar essa opinião e não sair apenas repetindo que isso mata, que isso é terrível, ou que isso salva e que só isso resolve. Porque Exato. nós, como profissionais, nós temos que ser flexíveis e usar o que nós temos em mão. Fazer o melhor com o que nós temos disponível. Você não vai chegar num lugar e falar assim, você vai comprar isso porque é o melhor. Porque às vezes aquela empresa quer trabalhar com um preço menor e ela tem público. Exato. Então, Exato. tem gente, o volume, não adianta a gente se enganar e achar que a gente vai só vender dieta caseira, porque essa não é a realidade, Exato. principalmente essa não é a realidade do Brasil, né? Então, Né? a maior parte, mais de 50% no Brasil, ainda come resto de comida. Ainda come Exato. frango com angu. Sim. Eu tô cansada de ver meus clientes que dão dieta caseira, que tem um poder aquisitivo melhor, mas que no final de semana vai na casa de sítio, de fazenda, alguma coisa, Uhum. e aí o caseiro dá o quê? O angu com o pé de Sim. galinha. Então, Sim. é assim, a gente tem que atentar que nós somos profissionais, nós trabalhamos com a nutrição, e a nutrição é ampla. Então, nós trabalhamos com ingredientes e nutrientes e exigências nutricionais que precisam ser atendidas. E para Exatamente. isso, é por isso que a nutrição é tão encantadora e é uma arte. Porque faz com que nós trabalhemos, porque senão nós seríamos facilmente substituídos por programas, por essas planilhas que Isso. são vendidas automáticas e é que só qualquer um pode colocar. Não, nós
temos uma formação que nos faz raciocinar para trabalhar com essas ferramentas da melhor forma. Com o nosso Por além de raciocínio. números. Exatamente. Então, o formulador, ele se coloca numa posição que ele pensa ali no animal, o que vai ter de digestibilidade, e pensa no processamento. Por exemplo, quando eu estou Exato. rodando para uma fábrica de ração, eu coloco ali, eu tenho que pensar se aquilo vai rodar na extrusora. Poxa, será que essa quantidade, tá, esse produto tá barato, tá com todas as matérias-primas que eu tenho? Porque às vezes falta matéria-prima na fábrica. E Sim, aí isso, não, mas você não pode fazer isso? Claro que eu posso. No rótulo, existe lá uma parte que tá assim, eventuais exato. substitutivos. Se vocês nunca repararam, vão lá. Não, geralmente, isso não tem quando é produto de fórmula fixa. Então, alimento prêmio, super prêmio, prêmio especial, geralmente é fórmula fixa. Mas em alimento que é econômico e standard, tem esses eventuais substitutivos. Então, vamos supor, é um produto sazonal sorgo. Naquela Sim, época, é super barato comprar sorgo. Fábrica de ração vai comprar o quê? Sorgo. Porque ele é mais exato. barato que o milho. E isso é ruim? Não, gente, mas nós vamos trabalhar com o que nós temos naquela época. Exato. Então, eu substituo a fórmula e coloco o sorgo, de repente não na totalidade, mas uma parte, para atender. Ah, mas tem o tanino, tem não sei o quê. Mas isso no processo de extrusão, eu sei que não vai acontecer, que vai ser superado ali no processo de Uhum. alimento. Então, o nutricionista, ele tem que ter uma visão do custo, do animal, da viabilidade de processamento e de chegar ali na ponta e também os vendedores terem apelos de marketing para trabalhar aquele produto, certo? Então, eu como Exato. nutricionista também quando fizer um rótulo, vou destacar para ele, olha, esse produto aqui tem pré-biótico, esse produto aqui tem uma polpa de beterraba, Exato. e aí, a gente, como nutricionista, vai também ajudando eles a enquadrar em que categoria que vai ficar esse produto, certo? Sim. E vai posicionando eles dessa forma. Então, só para finalizar o raciocínio do que você tinha perguntado, com relação à escolha dos produtos. Aquela ordem se coloca que esses dias mesmo eu estava até procurando se na legislação da Anvisa tinha alguma coisa que a ordem dos ingredientes indica que é. Uhum. Ah, sim. E para os alimentos para humanos tem essa determinação, mas para os animais não Uhum. tem. Ok. Então as pessoas acreditam que para os animais respeita a mesma ordem. Só Aham. que não necessariamente. Eu fiz um post esses dias ali sobre composição básica qualitativa e eu esclareço que não existe nada na legislação que obrigue que aquela ordem. Então todo mundo fala assim: o primeiro ingrediente, se for carne, Aham. tem mais carne. Não Sim. obrigatoriamente. Se o Exato. fabricante quer fazer isso, ok. Agora não tem. Se o Ministério da Agricultura vê aquela ordem, ele não vai falar assim: olha, tira disso daqui, porque a inclusão, eu estou vendo aqui na fórmula que não está em ordem crescente. Uhum. Entendeu? Sim. Em ordem decrescente, né? Que seria do primeiro maior e para o menor até o final. Uhum. Então, infelizmente, o consumidor fica por leigo, né? Não vai saber ler um rótulo e realmente fazer essa distinção. Acaba acreditando no que o fabricante coloca ali para ele. Mas é por isso Uhum. que a gente fala para que as pessoas, né? E onde que eu busco esse tipo de informação, né? Se eu não sei qual tem mais Exato. digestibilidade. Por exemplo, tem gente que fala assim, nossa, farinha de penas não pode colocar de jeito nenhum, porque senão o produto Uhum. fica que tal. Porque tem menor digestibilidade. Tem menor digestibilidade do que uma Sim. farinha de vísceras, por exemplo, né? Mas ele é ruim? Não, eu vou colocar ele até um alimento standard que eu preciso de custo e preciso chegar na proteína, e eu não quero chegar na proteína só com uma origem vegetal, né, com uma fonte Sim. de origem vegetal. Uhum. Então, que às vezes, por exemplo, a soja tem uma boa digestibilidade, só que ela é Até caríssima. certo. É. Aí eu não atendo o custo. Então, assim, eu Uhum. quero chegar na proteína, eu quero ter o custo e eu quero, né? Então, eu quero ter uma fonte ali de origem animal, que tem aminoácidos com um perfil diferente. Então, a gente tem que pensar nisso tudo, né? E vai chegar Exatamente. ali,
nossa, eu não quero uma fórmula que tenha só trigo, vamos supor, porque ela vai chegar ali na extrusora e não vai rodar bem, porque o produto tem que expandir, porque tem que ter amido É. e Uhum. para extrusar, para gelatinizar e tudo mais. Então, é um conjunto de fatores. Então, veja isso. Se o produto não tem eventuais substitutivos, opa, esse produto é de fórmula fixa. E o que quer dizer isso? Ah, que ele vai ter menos variação. Quer dizer que Uhum. não vou estar trocando de fórmula sempre que preciso na fábrica. Sim. Então, ok. Então, por isso que vai subindo o preço desses produtos. Ah, porque aí também, além de eu ter maiores níveis de proteína, de estratégia e menor nível de fibra de matéria-prima e de matéria mineral, eu vou ter ali, ingredientes que tenham uma maior digestibilidade. Nossa, então tendo mais proteína e mais gordura, eu tenho maior palatabilidade também, né? Então, aí começam nessas categorias também a adicionar aditivos funcionais, que Sim. são esses que nós falamos, que além de nutrir, eu quero outros benefícios, eu quero a qualidade de vida. Então, eu estou buscando ali algo que trata da saúde intestinal, que Sim. me traz uma Exatamente. pelagem melhor. E aí, tudo isso vai diferenciando os produtos. E é por isso que vai ficando mais caro. E também tem os alimentos dessas outras categorias que não tem corante, que aí eu já estou usando a questão, às vezes eu uso um conservante natural, à base de Uhum. extrato de alecrim, ou então eu tenho outros fatores que fazem esse alimento. Eu tenho mais cuidado ali para ter Exato. limpeza da linha durante o processamento, para que não haja contaminação cruzada. Então, tudo isso vai encarecendo o produto. Eu tenho uma embalagem diferenciada, que já tem uma camada de Exatamente. proteção dupla, É. que eu já tenho ali um BOPP, que é um tipo de embalagem já que tem proteção contra a luz, que segura melhor, Uhum. assim, para não vazar, porque já tem, que é um produto que tem uma maior quantidade de estratégia, de gordura, Sim. então ele pode Exato. ser que vaze na embalagem se ela for muito porosa, então por isso que ela tem que ter uma camada mais grossa. Então, quer dizer, uma série de coisas que você colabora, aí você, como formulador, você trabalha o tempo todo com o pessoal de marketing, com o pessoal da área comercial. Então, Sim. você expande o seu Sim. conhecimento com o pessoal ali. Você tem que saber ler a legislação e interpretar para que você Exato. tenha um rótulo adequado, né? Para que não Exatamente. cause desentendimento na hora do consumidor, porque você, como profissional, você tem que ser responsável de não fazer de uma forma também que vai enganar o consumidor. Você também é consumidor, Exato. né? Então, Exatamente, né? a gente tem que se posicionar de uma forma dos dois lados, que atende dos três lados, né? Que atende o animal, a empresa e o E o consumidor, consumidor. que somos É. nós mesmos, né? Então, sermos sempre muito éticos, sempre sermos muito profissionais no sentido da palavra e nos colocarmos como pessoa também no lugar daquilo. Poxa, isso daqui eu tô lendo, será que o outro dá o rótulo que você fez para quem é leigo para ver se ele está tendo o É. mesmo entendimento que você, como profissional, acha que é óbvio, né? Então, É, exato. não sei se Porque, respondia. sim, claro, muito bem respondido, Vi. É porque, é igual, como eu falo, né? Nós temos tudo isso de ingredientes compondo um alimento final, né? Que seja a ração, que seja a dieta caseira. Então, muitas vezes é o que eu falo para eles. Muitas vezes coloca-se um ingrediente, digamos, de um impacto maior, né? Para diminuir o custo, mas que está ali e vai ser considerado o alimento super prêmio. Quando você compara com uma outra ração que já tem um número maior de ingredientes com maior digestibilidade, e isso vai impactar no preço. Então as diferenças são nítidas, né? Nós não estamos falando só de proteína, nós estamos falando só de fibra, nós estamos falando de minerais, de fontes minerais. Igual você falou, vai atender pele, pelagem, como que é, né? Relação de ômega 3, 6, é muito complexo. E fora a nutrição, eu sempre falo isso para eles, nós precisamos entender de marketing. Nós precisamos vender o produto. Sim. E aí, né? E você tem que Então, ter um profissional que contribui para isso, porque a empresa quer exatamente. soluções, né? Exato. Você está lá, você tem que solucionar, certo? Então, isso e você disse aí das questões dos ingredientes nos rótulos. Eu escrevi um texto para o congresso que eu dei palestra,
né, o ano passado, final do ano passado, deve estar para sair aí, em que o pessoal da USP fez identificação, não sei se você viu esse artigo, com marcação de carbono e tudo certinho, do que tinha e que não tinha em várias marcas de rações É. brasileiras. E muitas nem tinham, não acharam, Ah, eu vi sim, dos com... isótopos. Aham. isso. Sim, sim. Chegou a dar uma olhada Deu nisso? uma Então, polêmica na época, sim. deu. Mas eu não concordo totalmente com como foi colocado esse trabalho. Eu Uhum. acho que no final foi um pouco sensacionalista, mas eu vou aguardar. Sim, mas já é um atento, uma chamada de atenção, né? Como você diz, né? Para a gente, como se diz, ter um senso crítico a respeito de tudo isso, formar as nossas opiniões, né? Infelizmente, a legislação ainda tem muita brecha. Exato, Ela ainda é exato. frágil, ela é muito, ela depois de, né, ela é de 2007 e não houve nenhuma inclusão de outras, né, outros adendos Uhum, que melhorassem. Assim como uhum. deveria já ter surgido também, eles estão, acho que, caminhando para ter uma legislação específica para a alimentação natural, dieta caseira, enfim. Sim. Que são outros parâmetros também, e a gente precisa ter uma legislação específica. Então, assim, Uhum, é tudo muito burocrático, é sim. moroso. E, infelizmente, o consumidor que é leigo fica à mercê, fica muito realmente vulnerável e perdido, né? Como vou escolher? Exatamente. Exato. É muita informação. Diga muita E informação muita e, desinformação também. e desinformação ao mesmo tempo. Exato. Bom, pediram aqui, né? Esse assunto eu achei ele um tanto, né? Cada pesquisador, cada profissional tem uma opinião, mas a respeito da nossa opinião, a respeito de rações veganas, Certo. né? Ele causa um certo rebuliço, né? Aham. Entre os pesquisadores, porque cada um tem o seu posicionamento, né? Eu Uhum. acho que é válido e as explicações são válidas. Polêmico, muito polêmico. Polêmico. Sempre polêmico, mas a gente gosta da polêmica também. É, a minha posição é o seguinte: tem surgido muitas no mercado. Eu, inclusive, presto consultoria para uma que me pediu para formular Uhum, uma, inclusive para gatos. Ainda não saiu no mercado. Eu acho que assim, a gente tem que, quando a gente faz um trabalho desse, estudar muito, né? E, e a gente não tem, é algo muito recente. E o que que uhum, acontece? Acaba que se você não faz testes nos animais antes, né? E teste, gente, quando a gente fala aqui, para que fique bem claro que não tem nada de teste invasivo, nada uhum, prejudica os animais, né? Então a gente faz testes assim, só de alimentação, oferecendo o alimento e fazendo as análises mediante as fezes, a coleta das fezes, a análise dessas fezes dos animais. Então, uhum. para ver se esse alimento está sendo bem digerido e se os nutrientes estão sendo absorvidos da forma que precisa mesmo, né? Eu não vi testes feitos ainda com esse tipo de alimento, mas eu tenho colegas que, com dietas veganas e tudo mais, quando a gente faz para os tutores, Uhum, a gente vê que o volume de fezes aumenta bastante. uhum. Então, isso quer dizer que pode ter uma menor digestibilidade, dependendo do Sim. ingrediente que se usa, tá? Uhum. Então, isso vai acontecer para todos os animais? Não, não necessariamente. Isso vai acontecer com alguns tipos de ingredientes? Sim. Com determinadas inclusões? Sim. Então, assim, quando a gente fala de nutrição, nós temos exigências nutricionais para serem atendidas e nós Exato. podemos usar, independente se elas são de origem, de fontes de origem animal ou vegetal, para atender nutrientes. E é Uhum. possível fazer? É possível. Possível. Mas se isso vai resultar em qualidade de vida a longo prazo, a gente ainda não sabe. Não temos estudos que ainda que comprovem isso a longo prazo. Um índice glicêmico, Sim. um hemograma.
a questão também até dessa própria da digestibilidade, Sim. da disposição dos animais, se realmente isso se trata de apenas atender nutrientes. A gente Uhum. só vai ter essa resposta de forma conclusiva, real, quando tiver esses efeitos de assim, mas não é testes realizados por um mês, né? A gente tem que Exato. fazer testes assim a médio e longo prazo, de mais de Exato. 6 meses, um ano, para a gente Exatamente. ver que se realmente o Que- desempenho desses animais vai ser o mesmo recebendo esse tipo de alimento. Então, assim, é possível fazer dietas com usando? Teoricamente, sim. Se isso vai ser o mais saudável e o melhor, ainda nós não sabemos dizer. Então, nós, como profissionais que se baseiam não em filosofias de vida de cada um que eu respeito, inclusive eu já fui muito, na época da faculdade mesmo, né? Fui vegetariana e tudo. E por muitos anos, depois por questão de saúde, eu tive que voltar a comer um pouco de carne. E na época não tinha, porque a gente estava. Não tinha, a gente não tinha. Na faculdade comia tão mal, né? A gente não tinha essa educação que hoje a gente sabe, né? O que tem que suplementar ou não. Então na época eu fiquei muito Sim. ruim de virar vegetariana, assim. Uhum. E aí, então, hoje a gente tem outras condições, mas hoje, como profissional, a gente tem que se basear em estudos. E hoje nos faltam estudos para realmente comprovar se esse é o melhor caminho, além do conceito do tutor, né? Isso se vai chegar para o animal, a gente ainda não consegue definir de forma Exatamente. científica, com dados comprovados de que é seguro e é o melhor caminho. Exato. Né, como você diz, né? Eu sempre falo nas minhas aulas e tal, né? É, é uma questão, né, que cada proprietário tem, né, de escolha de ser ou não vegano, vegetariano, Sim. né? E querer, talvez sim, né, refletir isso no seu animal, né? Eu sou uma pessoa, que todo mundo sabe, que me conhece, que ama churrasco, né? Amo minhas carnes, né? E o meu posicionamento é, já que os meus animais, né, eles são carnívoros, por que não, né? Mas eu respeito todos os posicionamentos e concordo com a sua explicação, informação a respeito dos testes, né? Eu até brinco, né? Tem pessoas assistindo a nossa live que são meus amigos, vegetariano, vegano. A minha nutricionista, ela é vegana, né? Mas de maneira alguma da mesma forma que ela respeita os meus hábitos alimentares, eu respeito dela e a gente tem resultados positivos. Então, como você diz, o que nos falta é experimentos a longo prazo. Vai atender a um mercado? Vai atender. Né? Quer seja por uma filosofia de vida? Sim, mas por trás disso você tem uma exigência, que é manter a saúde do animal. Né? Exatamente. Infelizmente, nós vamos acabar testando nesses animais no campo, né? Exato. Porque tem um estudo já da questão dos níveis, se essas rações que estão no mercado, que tem algumas 5, acho, para cães, Uhum. e tem um estudo falando o quanto elas já são deficientes, o quanto elas não atendem às exigências mínimas. Então, Uhum. assim, é por isso que como profissional e formulador, a gente tem que se colocar muito, muito preocupada em atender tudo isso, né? E Sim, antes de colocar no exatamente. mercado e fazer dos animais do consumidor uma cobaia. Exato. E até, né, Vivian, eu acho assim, as questões, né, a gente falando, porque a gente tem, querendo ou não, né, um percentual também de, igual você disse, talvez de inclusão de fibra e outros produtos de origem vegetal nesses produtos, né, isso impacta também numa remodulação ali da microbiota intestinal, né, e isso, a gente vai ver isso a longo prazo, Exato. né? Para codificar realmente quais são os micro-organismos que vão prevalecer ali, o que vai ser benéfico, o que não vai. É muito interessante, mas precisa ter pesquisa a longo prazo. Né? Sim, que nós vamos ter geração de gases,
diferentes, né? A Exato, expressão gênica pode ser que realmente a longo prazo ali ative outros genes que, de forma diferente. Então, uhum, realmente é só observando por mais tempo para realmente responder isso de exato, forma mais precisa. exato. E surgiu uma perguntinha aqui, né? Porque na área da zootecnia, a gente sabe que a atuação feminina, muitas vezes, né? Ela vem cheia de preconceitos da nossa atuação e pediram para aqui para perguntar se você sim teve esse preconceito por ser mulher atuando na área pet especificamente. Bom, eu trabalhei dentro de fábrica de ração, né? Por alguns bons anos. E tem, sim. Eu acho até que eu me tornei por algum momento assim muito mais rígida, talvez do que eu precisasse, porque a gente fala assim, o Uhum. firme é diferente do duro, né? Aham. E, a, e às vezes eu como eu tinha, eu fui crescendo, eu entrei como auxiliar e fui lá me dedicando muito para crescer. Eu queria crescer dentro, né? E a gente, para conquistar um espaço, a gente precisa de muita dedicação, né? Trabalhar realmente, Sim, estudar, se dedicar, trabalhar e se manter numa postura ética sempre, né? Respeitar todas as hierarquias. E eu tive, sim, preconceito, porque é um ambiente predominantemente masculino. Eu exato. era uma das 3 mulheres da parte de gestão, de realmente de uma hierarquia mais alta na empresa, né? Então eu respondia à diretoria. Então era uma empresa grande, mas familiar. Então era a filha do dono, que tinha de mulher, que era diretora, eu e mais uma gerente, que era da parte financeira. Então era uma reunião com todos os gerentes homens, né, de qualidade industrial, todas as áreas, né? Marketing, Sim, vendas, enfim, todas as áreas eram predominantemente masculinas e a gente se colocava de uma forma assim mais séria, sim. colocando sempre, não é séria que você não ri, né? Não sabe brincar e Uhum. tal, mas de uma posição que Uhum. você se coloque, saiba definir com argumentos sempre, de uma forma clara, objetiva, o porquê que você está defendendo aquela sua teoria. Porque a parte técnica é sempre a Uhum. parte chata da empresa, né? A parte que Sim. coloca. Eu era da parte de formulação, regulatórios, né? Responsabilidade técnica, então imagina, era só a parte de regras, normas, Só. é só a parte que puxa a orelha de todo mundo, né? Não pode Sim. isso, não pode aquilo. E eu trabalhava junto com o pessoal da qualidade, era um gerente de qualidade homem, e quando eu trabalhava com o pessoal do. Porque, como eu atendia a legislação do Ministério, eu trabalhava também com o pessoal da segurança do trabalho, que era outro Uhum. homem. Sim. Então, o tempo todo eu tinha que me colocar argumentando muito bem. Então, isso, gente, acontece naturalmente quando você conhece da sua área e sabe Uhum. esclarecer muito bem o porquê você está falando aquilo. Então, isso eu acho que depois eu fui ver que eu podia ser mais leve, mas a gente ganha confiança aos poucos mesmo, Sim. no nosso próprio conhecimento. E as pessoas vão conhecendo você ao longo do tempo, vendo que elas podem confiar no seu trabalho, e você vai ganhando seu espaço. Eu fui crescendo na empresa, eu entrei como auxiliar, e fui passando Sim. para coordenação, e depois cheguei na gerência, e enfim, é uma coisa assim que não vem fácil, não é porque eu era loira de olhos azuis, que eu era bonitinha. Existe aquela questão de que você vai dar um treinamento, e aí o pessoal, né, que Sim. é mulher, e aí Aham. tem aquela coisa um pouco do assédio também. Mas é assim, sempre você se colocar numa postura profissional e mostrar trabalho sério. Mostrar que o seu Exato. trabalho, que você está lá para realizar um trabalho, né? E acima de Exatamente. tudo, você cumprir a sua tarefa. Exato. Bom, tem uma perguntinha aqui, né?
galera perguntando dos benefícios da condroitina, né? Sulfato de condroitina e glucosamina para cães. Ó, eu Sim, não sei se está ouvindo aí, mas o pequeno começou a chamar ali. já tá com saudades. Já. Então, realmente, né, esses ingredientes são bem mais caros. Eles são utilizados de linha humana, né? Então, quando a gente recebe, já vem com toda a liberação da Anvisa e tudo mais. E, e eles têm ação efetiva, sim, mas só entra nas linhas super premium, né? Porque são muito caros. Em outras linhas, não, a gente não, como formulador, não consegue incluir esse tipo de Exato. ingrediente, porque o orçamento que a gente tem ali não cabe mesmo, né? Então a Exato. gente não trabalha com esse tipo de ingrediente, mas são efetivos. E tem uma coisa importante também, todos esses ingredientes que são colocados com apelo funcional e tudo mais, o Ministério também pede para a gente, sempre que a gente coloca numa fórmula, a gente ter esses artigos com a gente na fábrica Uhum. e mediante conferindo a inclusão que nós estamos usando, com base no que nós estamos usando essa inclusão e Exato. mediante o efeito que vai dar. Então, vamos supor, eu tenho um artigo científico que fala que é para colocar 0,4%, que é esses, a partir de 0,4% é que dá o efeito na articulação, nesse caso aí, da Uhum. condroitina da glicosamina, e então é 0,4% que eu vou usar como alegação. Sim. Então, existe esse tipo de coisa também. Eles pedem para a gente guardar todos esses artigos científicos mediante ao que a gente já está alegando isso numa fórmula. Mas em alimentos isentos de registro, infelizmente isso não tem tanta conferência assim. Eu percebo que os fiscais se atentam mais a realmente conferir se os níveis nutricionais estão sendo Uhum. atendidos. Eu Sim. participei de uma série de fiscalizações, né, assim, e não dá tempo deles verem tudo, sabe? Então, eles se Aham. atentam realmente, eles fazem a coleta do alimento, fazem análise. Se a empresa está fora dos níveis de rótulo, ela é multada e ela tem um prazo para corrigir. E, enfim, e aí se aquilo é recorrente, eles chamam lá o pessoal, avisa que, né, tem que se adequar e tudo mais. Então, tem esse tipo de fiscalização. Agora, com os alimentos funcionais, não tem obrigatoriedade, você tem que colocar tanto e tal. Então, vai um pouco da responsabilidade de cada empresa mesmo. Exato. Mas É, funciona, tá? Se for usado, funciona. exatamente. E também por causa de uma questão, né, Vivian? Que você chamou a atenção a questão da dose, né? Ou seja, a suplementação, né? Porque a tem, mas é uma dose suplementar. Exato. Às vezes é só um apelo de marketing ali, mas Exatamente, né? é. Então, às vezes, cabe mais você dar por fora, se é realmente importante para o seu animal, por exemplo, esses animais que têm displasia coxofemoral. É um caso mais, assim, dê por fora. Não fica contando exatamente, essa ração tem aqui. Eu, particularmente, preferiria dar por fora. Sim, sim. Bom, perguntaram aqui se tem uma boa aceitação a atuação do zootecnista na área de qualidade. Deve ser de qualidade Olha, relacionada, logicamente, aos, né, boas aos produtos. práticas. Uhum. Eu trabalhei em paralelo, né, com isso, porque como eu respondia, né, para o Ministério da Agricultura, tal, a parte de assuntos regulatórios ficava dentro do meu setor. E aí eu trabalhava em conjunto. É uma coisa assim que, né, a gente tenta separar, isso é do veterinário, isso é do zootecnista, isso é Ô, do Vivian, acho agrônomo. que a gente vai ter que entrar de novo, né? Ah, vai cair? Tá acabando o Não nosso vi o tempo, tempo. É, Tá. Então vai cair vamos, agora. vamos sair, a gente volta e termina esse Tá, responder. e aí eu vou buscar o pequeno, rapidinho. Tá bom. Eu vou encerrar aqui. Tá, até já então. Oi, Vi, desculpa aí o imprevisto. Cadê? Fui Cadê o buscar. filhote? É o Ah, velhinho, ele não fica. nosso,
Nosso Ele, mascote na live agora. ele não Participação fica. especial, pescoço. E ele é um ciumento. Eu tava preocupada com ele porque ele não fica longe, não adianta. Então vamos terminar a live com ele aqui, porque né, é um mascote de casa, não tem como. Ele já não sei nem quantos anos ele tem, porque acho que ele tem 3 dentes só agora. Ah, você E. compartilhou? Ah? Você compartilhou nos stories? Ó? Sim, Ah, sim. tá. Porque Eu ia pensei, eu ser. ia te avisar antes de você desligar, porque eu não sabia se você ia lembrar. Eu até te pedi desculpa, porque era excluir ou compartilhar. Falei, compartilha. Né? Então, o pequeno aqui, se vocês ouvirem um chiado, é ele aqui na nossa live. Então, vamos lá Boa, ver. vai lá. O que a gente estava falando mesmo, que eu até Tava esqueci. Ah, falando da da atuação no. da qualidade. Isso. Então, na qualidade, a gente atuava de forma complementar, né? Então, o que acontecia? O Manual de Boas Práticas de Fabricação era uma atividade do nosso setor. Então, eu tinha pessoas que trabalhavam comigo dentro do departamento técnico, a gente era dividido em departamento técnico e qualidade. Então, Uhum, qualidade ficava mais dentro da fábrica, verificando se o nosso manual estava sendo cumprido, mas quem uhum. escrevia o manual éramos nós, do técnico, Sim. porque nós estávamos mais focados em receber. Quando os fiscais vinham, todos nós íamos, né? Uhum. Quando chegou o fiscal do mapa na fábrica, minha filha, a fábrica Né? continua rodando, mas quem responde por isso, que é o responsável técnico, o pessoal da qualidade, o gestor principal, né, o coordenador e tal, Uhum, se coloca à disposição, porque tudo que eles pedirem ali para a gente mostrar no momento tem que ser algo mais rápido, né? Então, os exato. documentos, a embalagem, o produto e tal. Então, a gente trabalha de uma forma colaborativa, né, integrada, né, Uhum, entre áreas. Então, nós éramos responsáveis por escrever a parte do manual de boas práticas e fazer o checklist e tudo mais, junto com o pessoal da qualidade. exato. Então, era um trabalho conjunto. Nós não tínhamos preconceito em trabalhar com isso, não. Era muito bem aceito, porque nós conhecíamos muito bem a legislação dessa parte. Mas outras partes do controle de qualidade, porque, gente, quando fala qualidade, qualidade é muita coisa, né? Dentro de uma Sim, fábrica de exato. ração, enfim, que é muita, muita coisa. Então, ele trabalhava, por exemplo, em conjunto também com o pessoal do laboratório, que era outra equipe também. Uhum, Então, era uma empresa muito grande, nós trabalhávamos para 5 filiais, né? 5 fábricas de ração em vários estados. Então, quer dizer, não dava para ser um responsável. Então, nós dividíamos muito bem esse trabalho, uhum, porque ele ficava responsável também por ajudar, por exemplo, a qualificação de fornecedores, que é uma das partes de qualidade. Nós escrevíamos os padrões técnicos de recebimento. E uhum, eles, junto com o laboratório, controlavam se estava sendo feito daquela forma. Então, nós íamos lá, pegávamos compêndios e tal, escrevíamos como tinha que ser. Então, toda a parte de padrão, nós escrevíamos, a parte de regulatórios, nós escrevíamos e eles iam lá e controlavam se na rotina estava sendo feito. Então, a gente uhum. dividia dessa forma, mas a gente não teve preconceito com relação a isso, não, porque era tudo muito bem dividido. E quando você se coloca conhecedor do assunto em si, acho que as pessoas te aceitam muito mais fácil, né? Com Não certeza. veem se você é homem, se é mulher, ou se você é Exato. zootecnista, ou se é veterinário, vê você como um profissional competente que está atendendo e solucionando o que precisa ser feito. Exatamente. Exatamente. Então, Vi, eu gostaria assim que agora você falasse um pouquinho a respeito de o que que você vê que a gente já mudou dentro da atuação do zootecnista nesse mercado. E o que que tem ainda para mudar? Eu acho que a gente ainda, dentro do mercado pet, ainda acho que a gente tem que galgar muita coisa. Eu acho que a gente ainda precisa se mostrar mais. Eu costumo dizer, eu sou uma pessoa muito tímida. E olha, eu fiz o Instagram para a empresa. Eu não sei mexer no Facebook, é uma das coisas que eu preciso aprender.
E aí eu participo de grupo, tem um grupo que é só de zootecnista, que trabalha com nutrição pet, tem um grupo que é zootecnista com veterinário misturado, que é de cursos que Uhum. a gente faz e fica todo mundo trocando experiências, né, Sim, conhecimento. E eu vejo que a maior parte de nós, muitas vezes fica assim, reclamando de besteiras que a gente vê que são colocadas principalmente em grupos de Facebook uhum, e internet e tudo mais, dando dicas, né, disso ou daquilo, ou faça isso, faça aquilo, e principalmente colocadas por leigos. E aí a gente fica assustado com coisas que estão erradas e estão sendo divulgadas de forma exato. assim constante e Uhum, como verdade absoluta, então nós estamos preocupados. E ao mesmo tempo, nós temos essa questão da timidez, de se colocar ainda de uma forma clara sim, e todo mundo se posicionar. Então, nós temos discutido bastante sobre isso, por isso que nós começamos a fazer várias lives na sequência, sim, porque é assim que nós vamos divulgar a nossa profissão, é assim que nós vamos nos colocar de uma forma profissional, ética, sem ficar falando mal do outro, mas falando exato, a nossa verdade. Porque exato. se algo for repetido muitas vezes, e ela vai se tornar verdade. A gente está deixando de falar o que é certo para ficar criticando ali nos bastidores. E não pode acontecer isso. Então, cada um de nós que tem o seu perfil, que pode contribuir com informações corretas, que o faça. Porque é dessa Exato. forma que a gente vai mostrar que a nutrição é mais do que juntar um ingrediente com outro, que não é só isso, né? Então, que é dessa forma que aos pouquinhos a gente vai mostrando que nós somos profissionais, que tem um conhecimento amplo, que nós sabemos o que nós estamos fazendo, que nós conhecemos de ingredientes, conhecemos dos animais, conhecemos do processo, de rotulagem, de qualidade, né, de toda a Sim, legislação e que nós somos capacitados para estar nesse mercado de igual para igual com qualquer outra profissão. Mas nós temos que exatamente. mostrar isso fazendo de uma forma tranquila, segura e com argumentos, né? Mostrando os artigos científicos, da forma que a gente trabalha mesmo, Exato. né? Eu acho que sempre falo isso, né? Nós mostramos os resultados através do nosso trabalho. Eu falo muito isso, né? Você não precisa, como você diz, né, falar mal. Não, não é esse não é o objetivo, né? Nós temos que demonstrar e mostrar o nosso trabalho. Eu foco sempre muito nisso, né? Posso me falar da idosinha aqui, né? Mas quando eu comecei, né, a gente ouvia muito, né? Você é zootecnista, nessa área você não vai ser ninguém, né? Ah, você se tornou alguém porque você foi para academia, para a universidade, né? Mas o nosso papel não é só dentro da academia, o meu como, né, docente hoje. Nós executamos um papel dentro da sociedade também. Sim. É nossa responsabilidade, né, de fornecer informações verdadeiras, confiáveis, né, de fazer pesquisas, né. Então, como você chegou até aí? É aquela história, né? Todo mundo só vê o fim, não vê o começo, né? O que a gente rala, o que a gente passa e quanto a gente acredita em nós mesmos, né? Como Uhum, profissionais e como pessoas capacitadas para isso, né? Eu uhum, sempre falo isso, nós somos muito capacitados para isso. Né? Nós da área de nutrição, eu brinco sempre com os meninos, né? Na aula eles sempre dizem, quer matar a gente, esse tanto de informação, né? E eu falo, nutrição é isso, né? Nutrição, ela é apaixonante, mas não é decorar, aliás, área nenhuma, mas é entender os processos metabólicos, fisiológicos, entender se eu tenho, né, como nós temos vários criadores, existem diversas raças com diversas finalidades, né, entender que a nutrição vai fornecer um melhor desempenho para aquela raça, se é uma raça de trabalho ou não, de acordo com uma certa formulação, com uma certa, né, alimentação que eu posso viabilizar uma maior performance desses animais. Né? Então nós sim. precisamos entender isso. Né? A gente sabe hoje muito que a pessoa tem um cão de trabalho, mas cria ele
ali como companhia, né? Ah, e aí entra o comportamento e outras áreas, mas ele está destruindo tudo, mas ele... Então, assim, é um conjunto de informações, né? Como zootecnista, né? Tanto da área de nutrição, uma das questões que não temos como a gente dissociar do comportamento do bem-estar. Nós precisamos entender, né? Ah, existem N rações, cada um para uma raça. O que acontece, Janine? Por que existe isso, né? E aí você tem um animal de pelo longo, um animal de pelo curto, né? Um animal Uhum. mais sensível, que aí entra toda uma questão, eu falo, da criação dos animais, como eles foram selecionados até a gente chegar até aqui, tudo que mudou dentro de cada raça, que muitas passaram a ser muito mais sensíveis hoje em dia, Sim, sim. né? E nos Que exigem estão uma... menos expostas às coisas também, né? Nós estamos criando dentro de casa, num ambiente muito mais protegido. Exato. E outra coisa, né? Cada vez que nós selecionamos mais, nós colocamos a nutrição cada vez mais alto, né? Então ele vai me Sim. exigir uma qualidade maior em relação ao que eu estou oferecendo de alimento para esse animal, né? Esse conceito da seleção, ele vem da produção animal, da bovinocultura. Então, se eu tenho um animal mais eficiente, né? Se a gente pega esses conceitos e traz para cães e gatos, ele vai me exigir mais. Só que no nosso caso, é a companhia. É o que está ali do seu lado. Mas eu preciso entender o que ele me cobra, né? Os bulldogs, né? Para quem sabe, ter um monte de bulldog na família, né? Mas o que é ter um bulldog inglês, né? Uhum. Problema de pele, né? Aquela história, Exatamente. né? Ah, eu Exatamente. compro a ração específica do bulldog para ele e não dá certo, né? As fezes continuam mole. Então, assim, é tudo que a gente comentou aqui até agora, né? Eu sempre brinco, porque aqui em casa é assim, eu dou o alimento, primeira coisa no outro dia é olhar fezes, Uhum. né? Bater o olho É o nas primeiro fezes, parâmetro rápido que você tem de resposta, né? exatamente. Então é fezes, é odor, né? Então nós nos tornamos críticos, e isso é preciso, em relação a tudo isso. Isso constitui a nossa formação, a nossa profissão e a nossa atuação como zootecnista no meio pet, né? Como a gente falou no começo também, eu gostaria de fazer uma chamada aqui, né? É, pela quantidade de coisas que eu estou vendo também, muito no ramo de alimentação natural. Uma certa banalização da área. Isso me preocupa, né? Sim, a todos nós. É, A todos nós. E eu isso não falo é eu, mas assim, exatamente, né? O que está acontecendo, né? Então, assim, mas por quê? Não é questão de ser detentor de área, nada disso, mas os de jeito nenhum. profissionais, né? Mas é porque às vezes você vê, né? Algo Sim, sim. sendo dito, mas existem profissionais que trabalham para formular e atender todas essas exigências e garantir essa qualidade de vida e a saúde desses animais. Então, não é assim, né? Ah, pá, vou abrir a empresa hoje e eu mesmo vou fazer tal. Mas qual é o seu conhecimento para tal? Algum profissional vai trabalhar para você? Como que é a história? Sabe? Eu mesmo recebo perguntas assim, né, no meu WhatsApp e eu sempre oriento da melhor forma possível, né? Você Uhum. precisa ter conhecimento, você precisa ter alguém que tenha conhecimento. Você está trabalhando com vidas, animais. Sim, e nós como profissionais, nós temos que saber, de uma forma até educada, como colocar isso, porque às vezes a pessoa, como Sim, leiga, sim, ela até que assim, nossa, eu tenho um espírito empreendedor e eu vi que isso é um nicho de mercado excelente, realmente, exato, com promissor, certeza. e que acaba brilhando os olhos de alguma pessoa que tem um dinheirinho que quer investir e tudo mais. Sim, Mas, às vezes chega, igual essa semana chegou, assim, uma pessoa para, eu tenho um curso para vender, eu não, e eu gostaria que alguém assinasse por ele, né? olha isso. Então, mas eu não sou veterinária nem zootecnista, eu quero que alguém assine por ele. Então, é a Assine, né? mesma Não coisa, é, não te pediu não uma que mude o curso. assessoria, não E eu não contratou, quero que você me eu quero fale certo o que eu estou assinatura. fazendo. Então você vê a postura da pessoa, já, não, mas eu quero fazer tudo certo, entende? Mas Uhum. você vê como é, assim como quando o profissional
te procura e fala assim, não, mas eu só quero que você assine, você não precisa nem vir na empresa. E muitos Uhum. profissionais aceitam esse tipo de coisa, porque Sim. é um dinheirinho que está entrando, eu não preciso Aham. nem ir lá, para mim é cômodo. Mas você é profissional quando você faz? Como que você coloca? Porque, gente, são anos que a gente se dedicou a estudar graduação, É. mestrado, Exato. doutorado, e até hoje fazendo cursos e se atualizando. E o seu maior bem é o seu currículo ali, é o seu diploma, Exatamente. né? A sua. Exatamente. Porque quando acontecer alguma coisa, quem responde é você. Você é o responsável profissionalmente, ético, legal. E isso, gente, quando você deixa a sua ética, aquele juramentinho que parecia ser É. bobo no dia, quando você recebeu o canudo, é É. isso, é no dia a Exato. dia que a gente vai demonstrar ali, quando você vai se mostrar realmente responsável. Aconteceu uma coisa ali, eu vou estar atento para aquele problema, Exato. porque algum animal vai sofrer com o resultado daquilo. Exato. Então, assim, é, não sejamos profissionais que apenas assinam, não Uhum. sejamos Isso aí. profissionais omissos e displicentes, né? A gente tem que ser Exatamente. correto, acompanhar realmente, saber o que a gente está fazendo. Não sabe fazer, passa para o colega. Exato. Não Exatamente. faça por fazer nada na sua vida, Exato. né? Faça, Exatamente onde você isso. colocar o seu nome, coloque, como é que falou, né? Coloque seu coração, coloque sua alma, Exato. coloque seu comprometimento naquilo. Exatamente. Coloca a sua responsabilidade, né? É bem isso. Exato. Bom, Vi, eu acho que a gente já deu aí, né? 1 hora aí, né? E eu já te usei bastante, tá? Imagina, fica à Então, disposição. eu queria te agradecer muito por esse bate-papo, que hoje foi mesmo um bate-papo, né? Você falou das questões das lives e tal, só vocês para me arrastarem para uma live, né? Eu tava né, aqui tentando né, de todo jeito improvisar aqui e tal, mas eu não poderia deixar de aceitar o convite, né, da professora Camila e do grupo do Lea, de estar com você hoje, da gente participar aqui junto, né, que eu gosto muito do seu trabalho, eu sou uma admiradora do seu trabalho, né, tenho uma Obrigada. admiração muito grande. E eu te conheço, eu conheço o seu trabalho, não é de hoje, né? E eu acho que é dessa forma como a gente fez aqui, né? Como a gente trocou ideia a respeito. A gente não falou 0,1%, né? Do que a gente faz dentro da nutrição pet, do que é a nutrição pet, né? Eu espero que agora que eu estou mais calma, né, em relação à live e o Instagram não estava atualizado e eu corri atrás e papo, você vê o tanto que eu tô, né, que a gente possa fazer realmente lives específicas. Você já faz isso lá no Integra Pet, né? Mas eu falo para passar isso e instigar mesmo, né? Essa galera que gosta correr atrás, né? É mostrar que a gente chega num resultado sim. E somos as pessoas que somos hoje, temos muito mais a aprender, a gente nunca para de aprender. Sempre falei isso para eles e, né, uma dedicação total a esses seres, né? É uma responsabilidade nossa e que zootecnia é uma profissão maravilhosa em todos os sentidos, desde do animal de produção até o nosso pet, né? Então eu gostaria Exatamente. mesmo de te agradecer por todo, todo o seu tempo aqui com a gente, de todas as suas informações muito bem colocadas, tá? E explicações muito valiosas. Muito obrigado Eu que mesmo. agradeço e a paciência de todos que ficarem assistindo e o convite, lógico, e eu faço com o maior prazer porque eu realmente trabalho com o que eu gosto e é o que eu sei fazer e é o que eu gosto de fazer e eu fico à disposição sempre. E força a todos os zootecnistas que quiserem trabalhar nesse ramo. Isso aí. Persistam e não fiquem no mesmo que todo mundo está seguindo, né? Procurem se diversificar para se destacar também. É isso. Exatamente, né?
botar o velhinho aqui para participar e que, né, gostaria de agradecer todo mundo que ficou com a gente, que participou aí, tá? Pela oportunidade também de estar hoje aqui no Dia do Zootecnista, como zootecnista, né? Falando tão bem da nossa área, nos representando. Então é isso, pessoal. Um feliz Dia do Zootecnista para todos vocês. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e um abraço a todos. Obrigadão, Vi. Abraço, obrigada, beijo. Beijo.